eu utilizo esse comunicado de liderança para, em nome da liderança do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, manifestar, primeiro, um reconhecimento ao esforço feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, pelo governador do estado, Omar Aziz, pelos senadores, pelos deputados federais da nossa bancada federal, no sentido de garantir e pressionar o Congresso Nacional pela prorrogação da Zona Franca, pela aprovação do projeto de lei de prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos. E, por outro lado, demonstrar a minha frustração e indignação com a postura do líder do PSDB na Câmara dos Deputados, deputado Carlos Sampaio, deputado por São Paulo, e do líder do governo na Câmara Federal, deputado do PT, Arlindo Chinaglia, o primeiro por ter, de forma inexplicável, apresentado uma emenda ao texto da prorrogação da Zona Franca, estabelecendo uma matéria estranha ao texto do projeto de lei. O projeto de lei prorrogava a Zona Franca por 50 anos e, sinalizando para o Estado de São Paulo, prorrogava a lei de informática por 10 anos. E o deputado Carlos Sampaio apresentou uma emenda para prorrogar também a lei de informática por 50 anos. E isso não fazia parte do acordo inicial estabelecido entre os partidos para a votação, e essa postura do líder do PSDB inviabilizou a votação da matéria ainda no dia de ontem. Mas também inviabilizou a votação da matéria no dia de ontem o descompromisso com o acordo firmado pelo governo federal. O governo da presidente Dilma tem uma maioria esmagadora no Congresso Nacional. Uma maioria que, quando diz respeito a interesses estritamente do governo, não se constrange em atropelar a minoria e votar qualquer questão de seu interesse, mas que covardemente ontem recuou da votação da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Portanto, o oportunismo do líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, aliado à covardia e ao pouco compromisso do líder do governo, do PT, Arlindo Chinaglia, acabaram por inviabilizar a votação de algo tão importante e tão estratégico para o desenvolvimento da nossa região. Nós tivemos há poucos dias aqui uma apresentação feita pelo superintendente da SUFRAMA, Dr. Tomás, e nessa apresentação ficou claro que o Amazonas contribui com recursos federais muito mais do que recebe de recursos federais. Portanto, e essa tela traz algumas informações, o que, deputado Chico Preto, São Paulo pretende é um tratamento igualitário entre a prorrogação da Zona Franca e a prorrogação da lei de informática. Isso seria razoável se igualitária fosse as economias do Amazonas e de São Paulo. Mas nós estamos falando do estado de São Paulo, que tem um PIB de 195 bilhões de reais, com o Amazonas, com Manaus, que tem um PIB de 20 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando de um estado que tem um PIB 10 vezes maior do que outro e que exige tratamento isonômico no que diz respeito à política de incentivo fiscal. A proposta do deputado Carlos Sampaio não é séria, é oportunista e inviabilizou o interesse que não é do Amazonas, mas é o interesse do país por conta da importância estratégica do ponto de vista geopolítico da nossa região para o nosso país. Mas pode passar a tela? Isso é uma outra informação fundamental, pode passar, que demonstra quanto o Amazonas arrecada de recursos federais e quanto ele recebe de repasses federais voluntários da União. O Amazonas arrecada 8 bilhões, quase 9 bilhões de
impostos, quase 9 bilhões de impostos federais, que totaliza 56% de tudo que é arrecadado pelos estados da região norte. E recebe apenas 2 bilhões de repasses voluntários da União. Portanto, o Estado arrecada 8 e só recebe 2. E ainda vem alguns míopes insistir na tese de que aqui nós vivemos num paraíso fiscal. Aqui é realmente um paraíso fiscal, deputado Chico Preto, mas um paraíso fiscal para quem arrecada. É um paraíso para o governo federal, porque o governo federal aqui arrecada 9 bi e investe apenas 2 bi. Portanto, tem um saldo nessa conta de mais de 7 bilhões, de quase 7 bilhões de reais. Pode passar, apenas alguns dados, pode passar. Essa é uma outra informação a demonstrar que não é séria a proposta do deputado Carlos Sampaio. A renúncia fiscal da região sudeste, que ele atua em defesa dela, significa 70 bilhões de reais, ou seja, 48% de toda a renúncia fiscal do país. A renúncia fiscal da região norte significa apenas 26 bilhões de reais, um terço, apenas 17% da renúncia fiscal do país. E o próximo dado é mais um demonstrativo de quanto é injusta a tese do tratamento isonômico entre São Paulo e Manaus. Entre os destinos de recursos do BNDES, do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco de Fomento do governo federal, São Paulo recebeu... São Paulo, não dá para eu ver o número aqui, mas se vocês olharem, o gráfico de cima é o gráfico de São Paulo. E Amazonas e Manaus, apagar a tela. E o Amazonas recebeu valores infinitamente, absurdamente inferiores. Está ali o Amazonas de amarelo, 2 bilhões 351 milhões de reais. E São Paulo, um valor muito maior do que esse. Portanto, não é correta a tese do deputado Carlos Sampaio e da bancada do PSDB e da bancada de São Paulo de exigir um tratamento isonômico entre Manaus e São Paulo no que diz respeito à política de incentivo fiscal. Por um motivo simples, porque isonomia é tratar iguais de formas desiguais. Você não pode tratar desiguais de forma igual. Ora, São Paulo recebe muito mais repasses voluntários da União, recebe muito mais recursos do BNDES, tem um PIB quase 10 vezes maior do que o do Amazonas. Portanto, o governo federal deve olhar com melhores olhos e com mais atenção para os interesses do polo industrial de Manaus. Portanto, eu tenho certeza que o sentimento de todo o povo do Amazonas é de reconhecimento ao esforço das nossas lideranças políticas, mas é de frustração por conta dessa manobra da liderança do PSDB e dessa covardia da liderança do governo do PT. Eu espero que os esforços sejam empreendidos nesses próximos dias e que nós possamos muito em breve garantir a aprovação dessa PEC e dar a estabilidade que a Zona Franca de Manaus necessita para a tranquilidade do povo do estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.